Olá, queridos dorameiros! Com certeza você já deve ter ouvido falar dos doramas Garotos em Vez de Flores, ou Jardim dos Meteoros. Ambos são adaptações do mangá Hana Yori Dango, publicado entre 1992 e 2003. Nesse vídeo vamos comparar suas muitas adaptações. E olha que são muitas mesmo, quem gostou da história tem material de sobra para se divertir. Já fizemos resenha no canal falando sobre as versões coreana e chinesa, então quem ainda não viu corre lá. Os links estão na descrição do vídeo. Essa história já é super conhecida, temos 4 meninos ricos que comandam a escola, o chefe do grupo pratica bullying com a menina pobre, ela enfrenta o menino, ele se apaixona por ela e ela pelo melhor amigo dele. Tem seus problemas? É claro que tem. Mas temos que lembrar também de que quando foi escrita a história original, a visão e cultura daquela época eram muito diferentes, mas obviamente não justifica tanto machismo e violência. Mas então por que ela ficou tão famosa, a ponto de ter tantas séries baseadas, filmes, anime, musicais, basicamente tudo que um mangá de sucesso pode pedir? Particularmente eu acredito que o charme da história são os personagens muito bem construídos e desenvolvidos, que são extremamente carismáticos e fazem a gente simpatizar com eles, por mais falhos que sejam. Até porque, ninguém é perfeito. E o importante é aprender com nossos erros. Mas, além disso, quem nunca quis enfrentar aqueles que fazem bullying com seus amigos? Ou então que o opa gato da escola te desse bola. Obviamente o dorama mexe com a gente. Então vamos analisar as versões mais conhecidas, já que existem muitas, algumas bem mais ou menos, e outras só levemente semelhantes. Não dá pra falar de todas, né? Então deixaremos a listinha completa na descrição do vídeo caso queiram conhecer as demais. A primeira adaptação para dorama dessa história foi feita em 2001, com o dorama taiwanês Meteor Garden, que fez muito sucesso na época, tendo ganhado 2 temporadas e uma minissérie com 3 episódios, exibida entre elas, chamada Meteor Rain, que conta a história dos outros integrantes do F4. Ela foi uma versão bem próxima da história do mangá, mas com um tom muito maior de realismo. Por exemplo, o F4 não é tão milionário assim, são só de famílias ricas. Ela foi uma ótima primeira adaptação, tanto é que a versão de 2018, que fez tanto sucesso, foi muito inspirada nesse dorama. Mas o líder do F4 ter cabelo chapado foi o fim para mim, já que o cabelo diferentão é sua característica marcante. E sem ele eu sinto que fica faltando algo. Desculpa a sinceridade. Será que alguém mais ficou incomodado? Foi feito um filme japonês da história em 1995, mas a série japonesa, com o mesmo título do mangá, Hana Yori Dango, só foi produzida em 2005, com sua segunda temporada em 2007, e um filme que fechava a história em 2008. Essa versão é a mais fiel ao tom do mangá, com todo o exagero lúdico característico dos dramas japoneses, com cenas cômicas mais que necessárias. Ela é uma boa para quem quer mais dessa história, e quer entrar mais na vibe do mangá, o que por sinal, é outra ótima pedida. O drama conta também com uma trilha sonora, que inclui a banda Arashi, bem famosa no Japão. Vale a pena conferir. A versão coreana, intitulada Boys Over Flowers, veio em 2009 e conquistou o mundo. Muitas pessoas mesmo foram introduzidas ao mundo dos doramas com essa versão. Tudo bem que eu entendo, que o Lee Min-ho conquista qualquer um. Mas foi realmente incrível a popularidade que os doramas tiveram a partir daí. E foi assim que ele se tornou um dos queridinhos, principalmente entre as dorameiras que estão viciadas nessa vida há mais tempo. Essa versão misturou um pouco do realismo da primeira versão, com o tom cômico da versão japonesa, apesar de não economizar as lágrimas do espectador quando necessário, e adicionar reviravoltas na história, para deixar a gente vidrado. A amizade, consideração,
e companheirismo que eles desenvolvem, é muito lindo e apaixonante desde o começo, e isso não se perde em nenhum momento. E além disso, temos outra trilha sonora marcante, que é para não conseguir ouvir as músicas sem pensar nesse dorama. E então chegamos à última versão, chamada também Meteor Garden, que foi produzida na China, e lançada em 2018. Ela foi ainda mais aclamada com o apoio da nossa amiguinha Netflix, e se tornou um dos doramas mais populares da atualidade. A história é bem diferente da versão coreana e japonesa, apesar da essência ser a mesma. A versão chinesa se destaca por acontecer em um ambiente universitário, ao invés do escolar, e mudar bastante o tema do bullying físico praticado, para uma competição voluntária de carteado. O que moralmente foi um grande progresso, mas alguns dos conflitos e discussões foram perdidos. Apesar destas mudanças, é muito legal ver as referências que a série traz, remetendo às versões anteriores. É muito envolvente e empolgante. Os personagens são mais fofos nessa versão, até o líder, Do Min-soo, que parece ser só mimado e meio lesado, se transforma e se impõe bem mais. E como são 49 episódios, temos uma história bem mais longa, o que em alguns momentos pode ficar um pouco cansativo, mas eles aproveitam desse tempo para explorar a história de outros personagens. Além disso, a fotografia desse dorama me impressionou muito. E quando juntava com os atores lindos e maravilhosos, então, nem se fala. Fora que toda cena do casal parecia um ensaio fotográfico. Um dos motivos do sucesso destas versões com certeza foi a ótima escolha de elenco, que se destacavam em personagens que te cativam e eram muito bem trabalhados, em uma história que aprendia com seus erros e acabava evoluindo a cada versão, sem perder suas origens. E aí? O que acharam das comparações? Deixem nos comentários se já viram alguma das versões e se concordam, ou têm uma opinião completamente diferente da nossa. Não se esqueçam de curtir o vídeo, e se inscrever no canal, para a gente continuar trazendo mais vídeos sobre doramas para vocês. E se quiserem mais comparações do tipo, comentem aqui embaixo também. Annyeong Shingus.